Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas afinal, até quando é possível crescer? Essa é uma pergunta muito frequente que eu tenho recebido nos comentários dos vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre a baixa estatura em crianças e adolescentes e sobre a possibilidade de tratamento com hormônio do crescimento. Então essa pergunta surge por parte dos pais que estão preocupados com o crescimento inadequado dos seus filhos ou dos próprios jovens e adolescentes que não estão satisfeitos com a sua estatura ou que estão abaixo da estatura média para a idade, no comparativo com os seus amigos. Portanto, eu resolvi fazer esse vídeo que está bem interessante, em que eu pretendo falar para vocês sobre a cronologia do estirão do crescimento, que é diferente em meninos e meninas. Quando inicia o estirão, qual a idade em que ocorre o pico da velocidade de crescimento e até quando é possível crescer os meninos e as meninas. Então tá muito interessante, fica até o final, vem comigo. Para vocês que estão chegando agora, eu lhes convido para se inscrever no canal e ativar as notificações para saberem dos vídeos que são publicados aqui semanalmente. Tem muito conteúdo interessante sobre saúde, temas que envolvem todas as idades. Então, respondendo à pergunta do vídeo, até quando é possível crescer? Inicialmente, uma avaliação que nós temos que fazer com o jovem que está preocupado com a sua altura, e essa informação vale então para os pais e seus filhos, é o cálculo do alvo genético. Então não adianta uma criança querer atingir uma determinada altura simplesmente por uma vontade, de ser mais alto. Então tem sempre que se basear no alvo genético, que é um cálculo baseado na altura do pai e da mãe, dividido por 2, em que nós somamos 6,5 centímetros para os meninos e reduzimos 6,5 centímetros para as meninas. E dentro do valor desse alvo genético existe um desvio padrão de mais ou menos 10 centímetros para os meninos e mais ou menos 8 centímetros para as meninas. Então, por aí é possível já estabelecer uma possível altura que o jovem vai atingir na vida adulta. Porém, é possível sempre estar monitorando o crescimento da criança, isso desde os primeiros anos de vida, em que os pais levam os filhos ao pediatra e é feito sempre a medida da altura, assim como o peso, assim como o perímetro cefálico, enfim, todas as demais medidas antropométricas e todo o desenvolvimento e colocado no gráfico. Então, quando segue um padrão de crescimento, ok, uma velocidade de crescimento contínua, estipulamos ali o percentil estatural, de acordo com o crescimento. Ao primeiro sinal da desaceleração da velocidade de crescimento, é importante já ficar alerta para essa situação, porque pode ser simplesmente um atraso constitucional do crescimento ou não, ou pode ser algo patológico. E aí que precisa ser pontual na tomada de decisão. Antes de iniciar qualquer tratamento, a gente precisa ter um diagnóstico. Muitas crianças, elas não estão crescendo, mas não é pela deficiência do hormônio do crescimento. Às vezes pode ser uma anemia, pode ser uma doença desabsortiva, pode ser uma alergia alimentar, uma doença celíaca, um hipotireoidismo, que se não diagnosticado e tratado também vai interferir na altura da criança. Porém, chega lá na fase do estirão, quando que de fato as crianças começam a ter um aumento da velocidade de crescimento e até quando isso acontece. Isso difere de acordo com o sexo. Então, nas meninas, o início do estirão ocorre entre os 9 a 10 anos de idade. Já nos meninos, o início do estirão é dos 11 aos 12 anos. Depois vem o pico da velocidade de crescimento, que nas meninas é dos 11 aos 12 anos e nos meninos é de 13 aos 14 anos de idade. E o final do crescimento nas meninas é ao redor dos 16 anos e nos meninos por volta dos 18 anos. Vale lembrar que esses são valores médios e que a medicina não é uma ciência exata, então existe variações e também existe muita correlação do estirão com o período da puberdade. Por isso é muito importante o acompanhamento dos marcos do desenvolvimento puberal. Uma criança que entra na puberdade precocemente terá a sua estatura final prejudicada. Por exemplo,
nas meninas. Se uma menina menstrua muito cedo, que é o último marco do desenvolvimento puberal, né, começa primeiro com broto mamário, depois começa com os pelos axilares e pubianos, que é a pubarca, depois vem a adrenarca, depois vem a menarca, que é a menstruação, ou seja, aí está pronto o aparelho reprodutivo da menina. Se isso acontece muito cedo, antes dos 10 anos de idade, a menina menstrua, ela vai ter o seu crescimento prejudicado, porque após a menstruação ocorre uma desaceleração abrupta da velocidade de crescimento. Já nos meninos, aumento peniano, aumento dos testículos e o último marco do desenvolvimento puberal, nas meninas é a menstruação, nos meninos é o início da ejaculação, que nós chamamos de semenarca. Ocorre dos 12 aos 15 anos e nas meninas a menstruação dos 10 aos 16 anos. Então, quanto mais precoce isso acontece, pior prognóstico para a estatura final. Também tem que ser correlacionada à idade óssea, à maturação óssea. Então, existem crianças que não estão crescendo adequadamente, estão com atraso de idade óssea. Porém, tem que ficar atento, porque se de fato tiver num percentil muito abaixo ali dos 50%, ou seja, muito abaixo da média de estatura para aquela idade, já é preciso ter uma intervenção. E o tratamento com hormônio do crescimento, ele precisa ter o diagnóstico definido, precisa ver realmente a deficiência do hormônio. Em algumas situações não há deficiência do hormônio, mas a criança realmente é baixa e indica também o tratamento com hormônio do crescimento, para conseguir colocar ela dentro do alvo genético e ela chegar na vida adulta numa altura adequada. No caso de uma idade óssea avançada, já é mais preocupante. Significa que a maturação óssea já está lá chegando no final, não vai mais ter muito mais para onde crescer. Então é muito importante estar sempre acompanhando isso para que a idade óssea esteja compatível com a idade cronológica. E é possível então ter intervenções com relação a esse desenvolvimento. Segurar uma idade óssea adequada, existem medicamentos com essa função, os inibidores da aromatase, por exemplo, o anastrozol pode ser utilizado para segurar a maturação óssea para crianças que estão com idade óssea avançada e que estão abaixo da estatura média para a idade, ao mesmo tempo em que é feito o tratamento com o hormônio do crescimento, com a somatropina. Então, pessoal, essas informações mais técnicas, se vocês têm interesse e estão preocupados com o crescimento inadequado dos seus filhos, ou se você é jovem, adolescente, está assistindo esse vídeo também, tem interesse, né, em saber se está crescendo adequadamente, obviamente, peça para um responsável, para os seus pais entrarem em contato e saber como funciona o meu programa online de tratamento da baixa estatura em crianças e adolescentes. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito, vou deixar o link aqui nas descrições para que vocês tenham acesso e saibam como é realizada essa consulta online por pacientes de todos os lugares do Brasil, como é feito o diagnóstico, quais exames são necessários, como é realizado o tratamento e o acompanhamento, quais as possibilidades de tratamento, certo? Procurem sempre mais de uma opinião médica, é importantíssimo, tá? Nunca se baseiam apenas em um médico, em uma opinião, as abordagens são diferentes e se você também não se convenceu da opinião daquele médico, tem que se tomar cuidado com a inércia terapêutica. Quando você percebe que os seus filhos não estão crescendo, o médico fala, não, vamos esperar que vai ter o estirão. Pode ser sim um atraso constitucional do crescimento, mas também pode ser algo patológico. Então procurem mais de uma opinião para que vocês tenham a abordagem correta e a tomada de decisão do tratamento na hora certa, porque existe uma janela de tratamento. Se isso ocorre muito tardiamente, quando adolescentes já num estágio puberal já avançado, querem iniciar o tratamento, isso já fica muito limitado e às vezes não há resposta, mesmo com o tratamento do hormônio do crescimento, em se conseguir colocar essa criança numa estatura adequada para o seu alvo genético. Então, informações que vocês queiram saber sobre o meu trabalho de acompanhamento e tratamento, tem diversos pacientes que estão em vigência de tratamento em diversos estados do Brasil. Vocês podem conseguir informações sobre o meu currículo, minha formação, nas descrições do canal, sobre as avaliações que eu tenho dos meus pacientes, também tem nas descrições do canal, num link que vai direcionar vocês para a minha página do Google, ou diretamente no Google, você digitando Dr. Mário Toscano Filho, vocês vão encontrar todas as informações necessárias para que vocês tenham toda a segurança em tomar a melhor decisão para cuidar da saúde dos seus filhos. Se você gostou do conteúdo, eu lhes peço para que curtam o vídeo e ajudem a compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, médico, e esse é o meu canal. Saúde para todas as idades. Um grande abraço e até breve.